Bem-vindos ao nosso canal Andréia e Josias de Andrade. Hoje, continuando as nossas meditações na Palavra de Deus, eu trago mais uma reflexão com o título Os Desígnios de Deus. Começando por Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 12. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão: Saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Na Bíblia comentada, o versículo 14 comentado, que diz: julgarei a nação a quem há de servir, a palavra julgarei está escrito judege, é um hebraísmo para punir. Então tem o sentido de punirei aqueles a quem tem de servir, né? E sairá no final com grande riqueza. Vemos que isso foi um pesadelo profético que Abraão teve. Caiu um sono em Abraão, um grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Fala de pesadelo. Em 2005, eu tive um pesadelo profético como esse. Eu até anotei aqui na minha agenda de 2005 a imagem do sonho. Era um caminho tenebroso que eu estava passando e muito tenebroso. Eu vi algumas pessoas que marcaram, que me sinalizaram depois o caminho que eu estava passando. E primeiro parecia um abismo e depois o chão se tornava rente. E eu atravessando, quando estava perto de chegar, eu ia me arrastando de tanta escuridão. Deus fala através do sonho, e esse foi um sonho em que eu fui afligida. Deus fala também em pesadelo. Vemos a crucificação de Jesus por Pilatos, que a esposa de Pilatos se afligiu muito em sonho naquela madrugada que antecedeu. E assim Deus me falou do vale que eu teria que atravessar. Mas o versículo 14, ele diz: Mas eu também julgarei, punirei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Logo depois que eu tive esse pesadelo, eu fiquei conhecendo essa passagem na Bíblia, que fala do aviso que Deus deu a Abraão. Deus tem coisas que são pré-determinadas por Deus, são pré-estabelecidas por um propósito dele, um propósito maior. Vemos também em Mateus capítulo 26, versículo 24, que diz: O Filho do Homem vai como de fato está escrito a respeito dele, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria jamais haver nascido. Então tem coisas que são determinadas por Deus. Em Daniel capítulo 11, versículo 36, diz: E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então, vemos que Deus, como diz em sua palavra, é longâmino. Ele demora a se irar. Então diz, até que a ira se complete. Às vezes é o próprio Deus que determina que algo que vai acontecer para o deixar irado, para que seja feito o que está determinado por ele.
E no versículo 14 de Isaías, versículo 24, diz: o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Então, tem coisas que transcorrem exatamente como Deus queria que transcorresse, para dar o final que Ele mesmo queria dar. Tudo acaba se encaixando. Tem um versículo que diz que Deus fez até o ímpio para o dia do mal, o dia do juízo, né? Então, tudo está escrito. Lemos o Salmo 139 também. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia, o Salmo 139, que fala: Salmo 139. Eu vou procurar aqui no Google porque tá faltando página na minha Bíblia. Mas o Salmo 139 fala bem isso. Eu sempre gostei muito desse salmo. Eu abri no Google. Salmo 139. A partir do versículo 16. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E em Apocalipse, para amarrar isso aqui, olha o que vemos em Apocalipse. Apocalipse 21. Apocalipse 21 aqui. Não, é Apocalipse 21 ou é 20? Deixa eu ver, tô em dúvida. É do juízo final, acho que é Apocalipse 20, o final do Apocalipse 20. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, existe coisas que são determinadas, escritas por Deus, estabelecidas por Deus. São os desígnios de Deus para cumprir a vontade dele. Como diz o ditado popular, a caminhos tortos, Deus escreve certos por caminhos tortos. Não é verdade? Então, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Tudo tem a sua finalidade e o seu propósito. E assim eu encerro mais esse vídeo. Curtam aí e não deixem de se inscrever no canal para saber mais sobre mim, sobre Josias e sobre fé.